Jesus operava milagres no sábado, e isso enfurecia os judeus. Jesus quebrava a lei quanto ao guardar o sábado, conforme está escrito em João 5, verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O sábado era uma orientação vivida no tempo da lei, e Jesus veio como Senhor do sábado, assim como está escrito em Mateus capítulo 12, verso 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Após o período da lei, Jesus veio para derramar a graça, e desde então a graça foi derramada sobre a igreja. Em Lucas 16, verso 16, diz assim: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Jesus e os seus discípulos não guardavam os sábados, e eles eram questionados por isso. Veja os versos 1 e 2 de Mateus, capítulo 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo isso, lhe disseram: Veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Jesus também curava nos sábados. Veja os versos de 10 a 12, de Mateus capítulo 12. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E também Jesus não proibiu seus discípulos de fazerem algumas atividades no sábado. Da mesma forma, até mesmo no Antigo Testamento, no tempo da lei, em determinados momentos era permitido não guardar o sábado. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, são considerados inocentes? Mateus capítulo 12, verso 5. Para os judeus, o sábado começava no pôr do sol da sexta e terminava no pôr do sol do sábado. Durante esse período, eles não podiam acender fogueiras, ajuntar lenha, transportar cargas, nem fazer obra alguma. A pessoa que violasse a lei do sábado era punida com a pena de morte, mas depois do sacrifício de Jesus, todos, incluindo os judeus, foram libertos da lei de Moisés. Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25 diz: Assim a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Veja o que o livro de Efésios, capítulo 2, verso 15, vai dizer: anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz. Agora vejamos, aquele que guarda somente uma parte da lei, como guardar somente o sábado e não guardar as demais leis, não cumpre toda a lei, pois a lei não era somente guardar o sábado, e da mesma forma, essa pessoa não está na graça. Assim como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 3 e 4. Mais uma vez, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo, caíram da graça. Quem vive na lei não vive na graça, pois a graça é o favor imerecido que Deus nos concedeu para nos fazer alcançar a vida eterna. E por outro lado, aquele que guarda toda a lei, mas falha em alguma parte dela, transgredirá e se tornará culpado. Como Jesus não guardava o sábado, ele não cumpria toda a lei. Em Tiago capítulo 2, verso 10 vai dizer assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Não podemos crer que guardar o sábado vai nos fazer alcançar a eternidade. Mas o que nos leva a isso é a graça do Senhor Jesus. É aceitar que pelo seu sacrifício fomos sarados e perdoados, e agora podemos viver debaixo das suas orientações. Veja o que o livro de Romanos, capítulo 6, verso 14 diz. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para finalizarmos, vamos deixar um versículo que está em Gálatas, capítulo 2, verso 16, que diz assim: Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado.